Leomar Antônio Brustolin é natural de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. É formado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Em 1992, foi ordenado presbítero. É mestre em Teologia Sistemática pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 2000, concluiu o doutorado em Teologia Sistemática na Pontifícia Universidade de São Tommaso de Roma, na Itália. Dom Leomar foi professor e coordenador do programa de pós-graduação da Faculdade de Teologia da PUC-RS. Tem experiência na área de Teologia Sistemática, atuando em ensino, pesquisa e extensão, com antropologia teológica, catequética e pastoral urbana. Como autor, coautor e organizador, já lançou dezenas de obras que abordam temáticas como catequese, mariologia, escatologia, pastoral e ética. Atuou na Diocese de Caxias do Sul até ser nomeado Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, onde permaneceu de 2015 a 2021. Foi nomeado pelo Papa Francisco como segundo arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria. Boa tarde. Muito obrigado pelas palavras. Quero saudar a irmã Irani Rúpolo e, na pessoa dela, saudar toda a reitoria. E saudar, na pessoa dela, como educadora, todos os professores. E, na pessoa dela, como gestora, todos os funcionários técnicos administrativos, as religiosas, os religiosos que aqui estão. É um prazer estar aqui. Um prazer por poder interagir com este mundo acadêmico, que eu convivi até julho do ano passado. Eu fui professor 40 horas, morando em Caxias, e durante 17 anos eu ia e voltava. Depois fiquei bispo, continuei com 40 horas. Então os professores que lidam com CAPES, com sucupira e com coisas que o valha, eu me solidarizo com vocês, mas eu lamento dizer, mas eu não invejo mais vocês. Porque eu sei o que significa essa situação e sei o que significa... Tinha um teólogo que chamava... não o plano cartesiano, mas o plano capesiano, né, que é um desafio enorme. Muito obrigado pelas palavras gentis da irmã Irani. Quero dizer que, como arcebispo, desde o início que cheguei, aqui a Universidade Franciscana tem sido uma parceira de primeira grandeza. Parceira porque nós sabemos que a universidade tem autonomia. A primeira obrigação da universidade é preparar com excelência seus profissionais. E ela não reúne somente católicos, mas ela tem que ser católica, por isso ela tem que ser aberta a todos. Mas ela tem que ser muito competente também. E eu sei do trabalho de todas as pessoas que aqui estão e da seriedade. E por onde eu vou nessa cidade, tenho girado muito, tenho conversado com muita gente. Sempre dizem, com muita satisfação, ter a Universidade Franciscana em Santa Maria, a UFN. E a UFN não é feita somente de uma parte, é todos, cada um com a sua competência, com a sua qualidade. A irmã Irani e a reitoria, quando me convidaram, pediram que falasse sobre um tema muito importante este ano, a campanha da fraternidade de 2022, que lançaremos na próxima quarta-feira de cinzas, dia 2 de março. Pensei em usar 25 slides para evitar falar demais. Vocês sabem que nós estamos numa era que se faz palestra muito longa, não agrada a ninguém, nem quem está falando. Vou tentar falar uns 45, 50 minutos no máximo. Mas eu gostaria muito, eu sei que às vezes não é fácil pela formalidade, que a gente pudesse interagir, pudesse também dar a sua percepção sobre uma realidade que tem a impressão que aqui nós temos uma elite, elite não no sentido de separação de classes, mas alguém que conhece bem, peritos, sobre a realidade educativa no Brasil. Então vamos conversar. Eu acho que a gente vai se reencontrar aqui muitas vezes nesta fala. Então, eu começo mostrando um pouco, este é o cartaz da campanha, fala com sabedoria e ensina com amor, é o lema
sempre o lema é tirado de inspiração bíblica. Aqui no Brasil, a Quaresma, para nós, tem se tornado, desde 64, um tempo cada vez maior de superar o individualismo, vivendo a solidariedade em diálogo. O mundo inteiro olha para a Igreja do Brasil com interesse especial por dizer assim: como é que vocês conseguiram trabalhar do Iapoque ao Chuí questões bem importantes que geralmente o povo não está acostumado, as pessoas não estão habituadas. São temas de grande relevância e não só de âmbito privado, espiritual, individual. São questões culturais, sociais, até econômicas. O ano que vem, a campanha da fraternidade será sobre a fome. Então, são temas que, muitas vezes, a igreja recebe muita pedrada, ou porque o tema é muito polêmico, ou porque o texto não agrada a todos. Então a gente já sabe, mas nós bispos, porque é sempre a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, prefere arriscar apanhar do que se omitir. Então são temas que às vezes a própria igreja não compreende. Às vezes os bispos propõem e a igreja diz sim, lá vem a campanha da fraternidade. Nos últimos anos, há uma campanha orquestrada contra a campanha da fraternidade nas redes sociais. A gente sabe quem patrocina. A gente sabe o que está por trás disso também. Mas nós continuamos. Nós não precisamos justificar nada. Nós sabemos onde queremos chegar. Ajudar esse país a ser mais humano, justo e solidário. Para quem é católico, mas também para quem não é. É nossa missão. Então, desde 64, como eu falava, unir forças na construção de uma sociedade que corresponda à mensagem do Evangelho. Nós entendemos o seguinte, eu pelo menos penso assim: nós temos um tempo de muita religiosidade e pouca fé. Porque a fé é mais do que religiosidade. Eu posso rezar muito e não conseguir ter coerência com o Evangelho. É preciso trabalhar muito isso, cotidianamente, porque sempre somos tentados a cair fora daquilo que o Cristo ensinou. Por isso, por 2 vezes já tratamos desse tema, em 82 e 98, as religiosas que aqui estão, o padre, o frei, os freis, sabem disso. 2 vezes já tratamos. E por que nós voltamos a esta questão? Porque o Papa Francisco diz que há uma emergência educativa global. O mundo inteiro está com uma grande crise educativa. E o Papa chamou para si esse problema. E nós também constatamos, bom, aqui vocês tocaram essa realidade, que a pandemia transformou completamente a realidade educativa. Não só alterou a nossa realidade familiar, etc., mas a realidade educativa é uma das mais afetadas, e nós vamos perceber isso. Portanto, esse número 8 que aparece é o número do texto base. O texto base é sempre um texto que nós levamos para todas as igrejas, para todas as escolas, instituições, congregações religiosas. Nós estudamos, é uma espécie de instrumento de trabalho para a campanha, né? É um grupo que elabora esse texto, geralmente escolhem um bispo de cada região do país, são 5 bispos, e se escolhe pessoas peritas na área, no caso, educadores. E com alegria, eu diria até, talvez, não sei se eu seria a pessoa mais indicada, mas dos 3 estados do Sul, eu fui o bispo que ajudei a preparar o texto. O texto logo começa a ser polêmico um pouco, porque aquilo que alguns gostariam que se falasse mais de homeschooling, por exemplo, que gostariam que se trabalhasse mais isso, mas nós temos uma opção por trás disso. Nós não concordamos com a uberização da profissão de professor. Uberização. E há uma tendência também, e também somos contra as ideias de que a educação fique reduzida à concepção mercadológica. Para nós, a pessoa está no centro. Por isso, quando a irmã Irani fala dessa identidade bem católica, quanto mais católica uma universidade, ou uma instituição educativa, mais humanista ela é. Porque ela precisa ser humanista, senão ela não é cristã. Nisso, portanto, em um tempo marcado pela Covid e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações, é preciso reaprender a amar, perdoar, cuidar, curar, dialogar e servir a todos. Eu destaco aqui a questão da polarização. Gosto muito de Santa Maria, já me sinto santamariense, mas
como todos os lugares, mas aqui eu senti um pouco mais. Aqui ou é muito, muito quente, ou é muito frio no inverno. O inverno não peguei ainda, mas o calor já. Esse ano foi bravo. Mas nas questões políticas, econômicas, culturais e religiosas, aqui também é demais as polarizações. E desculpa falar se eu sou muito direto, deveria ser um pouco mais prudente aqui, mas não preciso. O educador tem que falar aquilo que percebe. Eu acho que nós precisamos mediar mais os conflitos aqui e trabalhar mais pela unidade. Porque por essa história de cada um puxar para um lado, a cidade não cresce. E não percebo Santa Maria crescendo. Isso eu já falei para os políticos, para os empresários e para os militares. Nós precisamos entrar numa outra sintonia para poder superar aquilo que outras cidades já superaram. Nós somos muito provincianos nisso. Desculpa falar, eu sou santamariense enquanto arcebispo, sou o primeiro a dizer isso. Somos muito pequenos na polarização. Isso não vai nos ajudar. Eu não sou nem Grêmio nem Inter. Bom, é porque eu sou juventudista. Tu é o quê? Caxias ou Juventude? Ainda bem que o Frei Valdir é Juventude também. Senão já dá problema no sábado quando te der posse lá. Estou brincando, você sabe. Como é que o texto começa? O texto começa falando de uma imagem bíblica para a educação. Nós queremos sempre partir de Jesus. E como partimos de Jesus? Pegando um texto dele. Aquele texto famoso que todos conhecem, que Jesus está ensinando, ele é um professor, para um grupo de discípulos, e é interrompida a sua aula. A sua aula é interrompida por um grupo que quer fazer uma cilada para ele. Chega um grupo de fariseus que diz o seguinte: mestre, e aqui o mestre é meio cínico chamá-lo de mestre, porque eles não consideram ele mestre. Mestre, pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o Senhor o que diz? Lembremos-nos, as mulheres, que ainda hoje na Nigéria, se uma mulher comete adultério, ela é enterrada até o pescoço e os homens vão e apedrejam a cabeça dela. Fica mais fácil, não precisa nem enterrar. Está pronto. Países do Oriente ainda têm essa prática. Estou falando em 2022. Não no tempo de Jesus. Mas atenção, o homem que é pego em flagrante adultério não dá nada. Não dá em nada. É só a mulher. Jesus percebe, eu nem vou ler o que está ali, mas Jesus percebe que é uma cilada. Porque se Jesus diz assim, foi pega em adultério, cumpra-se a lei. Podem matá-la. Então essa história de ele falar de perdoar, amar, dar outra chance, caía. Então a lei do amor iria por terra. E se Jesus dissesse, não, deem outra chance para ela. Ela precisa viver. E fizesse toda uma argumentação sobre isso, eles desmascarariam ele, dizendo, viu, ele não cumpre a lei, ele é um fora da lei. Aí poderiam até prendê-lo naquela hora. O que faz Jesus? Ele se inclina ao chão, da mesma forma que os grandes mestres da lei de Israel se inclinam sobre a Bíblia, sobre a Torá, para estudar. E ele vai escrever no chão. A única vez que Jesus escreveu, o que ele escreve? Um ensinamento novo, uma nova lei. Escreve no chão. Nós nunca sabemos que palavra ele escreveu ali. E ele escreve e volta, se levanta novamente e diz, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E o texto é muito sutil, ele diz, começando pelos mais velhos, porque quanto mais velho tem mais pecado, isso é para todos nós também, claro, vai acumulando, vai criando aí uma reserva técnica. Foram largando as pedras até os mais novos. E Jesus aí, na sua atitude pedagógica de diálogo, conversa com ela. Imaginem um homem falar com uma mulher pega em adultério. Naquele contexto, isso é impossível. E Jesus não tem problema com isso. Pergunta, ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor. Nem eu te condeno, porque ele não tem pecado. Ele poderia começar a tirar a primeira pedra. Nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Portanto, a atitude de Jesus revela que
o perdão torna a mulher livre para não mais pecar. A penúltima frase, Jesus perdoou a pecadora para que se afastasse do pecado que continua proibido, mas nunca mata a pessoa. A lei permanece, mas a pessoa não pode morrer por causa da lei. Sempre a pessoa em primeiro lugar. A gente sabe disso, a gente gosta muito de Jesus, mas nem sempre a gente aplica o Evangelho. E é esta a lição desse texto. Bom, no contexto da educação, eu disse que isso era uma espécie de inspiração, nós todos sabemos que educação é conduzir e acompanhar a pessoa para sair do não saber rumo à consciência de si mesma e do mundo em que vive. Não é de sair do mundo do não saber para o saber, é de tomar consciência de si mesma. Vocês concordam como nós estamos vivendo num tempo em que informação é o que mais temos. O problema é fazer o que com essa informação? Tem gente que sabe fazer uma aula magistral ou ser um aluno nota 11, mas não tem nem sentido para viver, nem ética. Então, o grande problema é o que fazer com isso tudo. E, portanto, uma pessoa se torna sujeito na medida em que pode dialogar com outras, percebendo que é levado a sério e escutada. Portanto, qual é o... Se você esquecer tudo que eu falar aqui, eu só peço que não esqueça essa expressão que o Papa está usando muito. É preciso uma pedagogia da escuta. Escutar mais o estudante. Escutar mais a pessoa que convive comigo. Não pressupor nada. E precisamos treinar mais a capacidade de escutar. Pedagogia da escuta, só ela leva o diálogo. E não uma escuta seletiva. Porque escuta seletiva geralmente é de grupos, de claques. Pode ser políticas, religiosas, culturais, podem criar fake news. E nunca acredite no que os outros estão dizendo. Escute as pessoas diretamente. Muda completamente a nossa visão. Especialmente, não sei se vocês concordam, os estudantes. Às vezes aquele que é o mais frágil, quando você conhece a história pessoal dele, você diz, isso aí é um herói da resistência, está sobrevivendo. Então, saber entender a pessoa, para além de uma visão só conteudista do curso, é importante. Portanto, o objetivo geral da campanha é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, claro, à luz da fé cristã e da antropologia cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Qualquer pessoa diz que é humanista, mas precisamos saber que tipo de humanismo é esse. Por exemplo, não podemos brincar aqui, o humanismo que nós aprendemos até agora é um humanismo não integral. Qual foi a disciplina, ou qual foi o processo formativo, qual foi o currículo que nos ensinou a envelhecer, adoecer e morrer? Quem nos ensina essas três realidades, que eu nem estou indo para dizer transcender e ir ao encontro do eterno. Estou falando de condições bem humanas. Vocês percebem como as pessoas se desmontam quando alguém adoece, envelhece e morre? E, portanto, essas realidades são questões que todos nós passamos. A beleza de nós sabermos passar por isso supõe uma educação integral. Uma educação integral significa cuidar totalmente da saúde, do físico, como tem os nutricionistas, nós vimos agora, mas cuidar também do psique. Antigamente, procurava o psicólogo somente quem se achava que não estava certo da sanidade mental. Hoje, a maioria das pessoas precisam para poder reelaborar os conflitos que têm. Só que interessante, nós criamos uma sociedade tão desenvolvida, mas prescindimos da espiritualidade. Por isso, que chega um ponto em que até nós trocamos os ideais franceses da Revolução, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Como é que é na bandeira do Rio Grande do Sul? Liberdade, igualdade, humanidade. É o positivismo gaúcho. Porque sabe para quê? Se você falar que você quer fraternidade, para chamar as irmãs de freiras, ou os irmãos de freis, para ter frater, precisa ter pater. Não existe frater sem pater.
Nós não somos órfãos. Uma sociedade que resolveu esquecer de Deus, agora tem que resolver seus problemas sozinhos. E não tem nada pior na nossa vida, não sei se você vai concordar, nada vai ser pior na nossa vida do que a solidão. Você pode estar morrendo no hospital, mas o que não pode ter é solidão. E me permita provocar um pouquinho mais. Nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros, porque, segundo Edith Stein, a grande Edith Stein, uma judia convertida ao cristianismo e que foi martirizada em Auschwitz-Birkenau, que ela se tornou católica, e é a Santa Teresa Benedita da Cruz. Uma mulher que, em 1945, era brilhante na sua intelectualidade e nunca conseguiu emprego numa universidade. Por quê? Porque os professores homens sempre debocharam dela. Os homens não deixaram ela ser professora. Lá na Alemanha, é só lá que isso acontece. Bom, eu acho. Depois, essa mulher diz o seguinte, que todo ser humano nasce incompleto. Todo ser humano precisa do outro para se identificar e se autoestruturar. É isso que faz o ser humano ser sociável. Quando ele não se considera incompleto e não é sociável, ele não é mais educável. Por que está tão difícil educar muita gente hoje? Porque as pessoas acham que acessando um mecanismo de busca na internet sabe tudo. Sabe tudo, mas não vive nada. Não tem experiência. E agora a provocação é essa. Como alguns não querem mais, porque é difícil conviver com as pessoas. É difícil. As pessoas têm vontades próprias, não têm a mesma ideia que nós. Tem outras formas de ler a realidade, graças a Deus que é assim. Então a nossa geração atual, especialmente no nosso Brasil, está preferindo se relacionar com animais. Por favor, eu acho muito importante ter um animal, isso não tem problema nenhum em ter um animal de estimação. Mas quando você dá mais atenção para um animal de estimação do que pela velha avó doente, você já se desumanizou. Sabe por quê? Porque na hora que você precisar que alguém troque sua fralda geriátrica, não vai ter quem. Porque você se apegou demais onde não devia. Nós estamos vivendo um grande entorpecimento geral. Essa educação vai precisar rever esse ponto. Vocês sabem que quinta-feira passada eu fui para Aparecida fazer um trabalho em São Paulo. E no avião eu fiquei bem no meio. A gente nunca gosta de ficar no meio, né? Porque você tem que ir no banheiro, dar um trabalho. E na ponta, no corredor, estava uma senhora, uma jovem senhora com seu filho de 1 ano e meio. E o menino muito esperto e muito sociável. Muito. 1 ano e meio, não conseguia falar, mas mexia com a gente. E ele deu um jeito de pegar o meu paletó, abriu o meu paletó e pegou o meu celular. E pegou o celular e mexeu no celular. E a mãe dele disse, não pode, tu sabe que não pode. Eu disse, não, a senhora pode deixar, porque ele vai brincar. Não, padre, ela me disse, não pode. Porque ela mora em Paris, na França, e ela é brasileira, casada com um francês. E ela dizia assim, nós na Europa fomos muito bem orientados, de até 3 anos, não deixar nenhuma criança tocar nem em tela de computador, nem em celular, porque isso compromete o desenvolvimento dessas crianças. Elas não têm cérebro suficiente para isso. E eu me apavorei passando 1 mês e meio no Brasil. As mães que querem ver toda hora o Face, elas dão qualquer coisa para a criança ficar quieta. E elas colocam umas músicas, uns jogos. Ela disse, o brasileiro não está percebendo o quanto isso vai ser prejudicial para as gerações que virão. Mas é a nossa geração. Né? É a nossa geração. Bom, diante disso, temos 3 capítulos, esse texto base. Escutar, discernir e agir. Escutar, eu gosto muito dessa imagem. Quem aqui é religioso sabe que esse aqui é um voto. Os 3 votos, pobreza, castidade e obediência. Esse é o voto de obediência. Ele está pintado lá em Monte Cassino,
onde está sepultado São Bento e Santa Escolástica, que diz que o ponto de partida para acolher, compreender, problematizar e transformar a realidade é a escuta. E escutar o todo, sem se perder diante do tudo. A falta de informações é um problema central para a compreensão da realidade, mas o seu excesso também se mostra um desafio. Não ter acesso à informação é gravíssimo, mas ter tudo e não saber escolher e não saber ponderar o que se escuta é outro problema. E aqui, escutar a realidade, o que eu vou falar agora, certamente os senhores e as senhoras já sabem. A Unicef fez um relatório no dia 24 de janeiro deste ano e diz que 1 em cada 10 alunos não pretende voltar à escola no Brasil. É muito alto esse índice, é 10%. Depois, 70% das crianças são incapazes de ler e entender textos. Antes da pandemia, o dado era 53%. Agora passou para 70%. E mais, as dificuldades com a matemática aumentaram com a falta de aula e acompanhamento personalizado. E mais, na escola pública especialmente, muita criança ficou sem alimentação, porque vai para a escola para comer, por causa da merenda. Aumentou entre professores e estudantes a ansiedade, porque especialmente quem pegou Covid antes das vacinas, eu peguei Covid antes das vacinas, a gente ia dormir sem saber se no outro dia não iria ser entubado. Então aumentou também a ansiedade. Os cortes superiores a 700 milhões de reais em educação no orçamento do Brasil em 2022. Quem trabalha com pós-graduação sabe a gravidade que é isso. Eu confesso que quando terminei meu prazo de coordenador de pós na PUC, eu trabalhei 12 anos na coordenação do pós. 12 anos matando um leão por ano. Senão 12 leões por cada ano, porque cada mês era um problema. Agora, quando houve um corte de número de bolsas, nos preocupou demais. Se preocupa para as humanidades, que são necessárias, imaginem para as medicinas, para as áreas biomédicas. Mais de 70 semanas de perda de aulas na América. Na Europa foi em torno de 12 semanas. E agora não está fácil os alunos voltarem. Presta atenção aqui. E a sociedade brasileira bem quietinha. Nas férias todo mundo foi passear. Até reclamaram porque não teve Réveillon, nem vai ter Carnaval. Mas a aula, na escola, não, eu posso me contaminar. Desculpa se eu estou sendo muito radical, mas eu acho que o brasileiro se revelou quem é nessa pandemia. Daqui 200 anos vão julgar o tipo de educação que o brasileiro, em geral, produz. Não a UFN, não a USFM, a UFSM, mas o que é matéria comum. Ninguém se mobilizou, todo mundo ficou tranquilo com essa falta de aula. E agora o pessoal não quer voltar. Eu tenho trabalhado muito a questão da igreja também. Foram 2 anos sem missa. Jovens e crianças ficaram 2 anos sem participar de missa. Vamos concordar aqui. Pela televisão e pela internet, jovem e criança nunca vai acompanhar a missa. Então foram 2 anos sem. A volta vai ser muito mais lenta. Não vai ser tão óbvia. O pessoal brincava e até acharam muito estranho quando eu cheguei em agosto, irmã Irani, irmã Inacir, porque eu disse, a romaria da Medianeira nunca mais vai ser a mesma. Como que não? E o novo normal? Não vai ter novo normal. Vai demorar muitos anos para que a população tenha coragem novamente de se reunir em 400 mil pessoas na rua para ir numa procissão. Embora tem coisas que a gente se surpreende, nunca se sabe. Estive em Belo Horizonte o mês passado, eu discordo disso completamente. 2 anos o cemitério está fechado. As pessoas não podem nem ir lá rezar para o luto. Mas o Mineirão está aberto. Claro, os mortos são muito mais perigosos do que um jogo de futebol. Vejam como a gente não tem clareza de muita coisa. Muita coisa a gente vai empurrando. Né? Pois bem, nisso tudo, eu coloquei essa frase do Papa, não deixar roubar a esperança, especialmente para nós educadores. Eu me considero ainda um educador. Cuidado com a ideia de que esta é uma geração perdida em educação. Isso é uma ideologia perigosa. É dizer assim, já que se perdeu, vamos deixar morrer mesmo? Depois a gente trabalha com outros. Não. Temos que trabalhar com essa geração. Nós sabemos que eles são muito bons também.
Em muitas coisas, essa geração meio atrapalhada é melhor que nós. Eles são menos preconceituosos, eles são mais abertos, eles até têm maior sensibilidade até pelo ser humano. Se você perceber bem, essa gurizada aí é muito boa. Só tem que ajudar. Não é que nós sejamos também modelo de santidade, virtude onipotente. Temos nossos defeitos. Por isso, trabalhar com uma autocrítica. E professor trabalhar com autocrítica não é fácil, né? Porque a gente também tem um saber importante, uma pesquisa importante. Mas não basta o saber, é preciso ser. Não basta o fazer, tem que ser um professor, tem que ser um educador. Por isso é possível correr atrás, estimular especialmente as crianças, e será preciso ser muito mais criativo, tem caminhos. Isso para renovar o pacto educativo. Instituições escolares e acadêmicas, para colocar a pessoa no centro de sua missão, precisam respeitar a família, como a primeira sociedade natural, e ter uma reta concepção de subsidiariedade. Esse princípio da subsidiariedade é não fazer nada que a instância outra pode fazer. É deixar cada um atuar com participação no processo. Vou passar rapidamente aqui sobre o discernir. Toda proposta educativa tem subjacente uma concepção de ser humano, de cultura, de sociedade, de história. Pode-se dizer que a cada pedagogia corresponde uma antropologia. Corresponde uma antropologia. A educação não é só integral no sentido temporal, mas também no eterno. É aquilo que eu comentava antes. Nós temos uma tendência à eternidade. Nós temos uma tendência a ir além deste mundo que passa. Se perder esse horizonte, nós perdemos quase tudo. Cada religião vai ter a sua forma de expressar isso, e nós vamos respeitar. Mas é fundamental entender que nós não somos feitos só para este mundo. Nós temos uma realidade maior. Bom, aí o texto base fala de projeto de vida, né, que é preciso pensar, idealizar a própria vida, ter consciência da responsabilidade no contexto social e eclesial, conhecer a si mesmo, servir os outros, possibilidade de arquitetar, conceber e gerar o que está por vir. Lá na PUC, onde nós atuávamos, fizemos uma pesquisa com cultura religiosa de qual era a esperança de futuro dos jovens. Ficamos bastante surpreendidos que a maioria da juventude não tem um planejamento muito alto em termos de futuro. Eles têm um certo presentismo. Por isso, ajudar a fazer um projeto de vida é ajudar também a discernir. Vocês percebem quantos jovens trocam de curso? Assim, claro, estão entrando muitos jovens, ainda estão demorando um pouco a amadurecer. Isso é uma questão humana, respeitável, mas ajudar para que se encontrem, isso é discernir. Eu não vou ler tudo isso aí. O Papa insiste muito na família, especialmente para a escola. A universidade é um pouco mais livre disso. Tem muita gente delegando para a escola aquilo que é papel da família. Isso não é possível. Não é possível esperar da instituição educativa aquilo que a família não dá. Agora, é claro, eu quando vejo as obras sociais, que as franciscanas estão muito integradas aqui na cidade, a gente sabe que muita criança prefere ficar na instituição educativa do que em casa, porque é mais seguro na instituição educativa do que em algumas casas. Não é só mais proveitoso, é mais seguro para elas. Então, aí a gente percebe, né? Acho que aqui também, acho que eu nem precisaria tocar tudo, mas a visão integral supõe que os pais, às vezes, procuram um ensino só para com excelência em aprovação no vestibular. Outros, temos profissionais com inteligência emocional abalada, dificuldades de relacionamento, sem um horizonte maior para o sentido da vida. A ideia é não fazer da educação um pragmatismo. Por exemplo, deixa eu falar um pouco mais concretamente. A UFN, ela não educa só pelos cursos que promove, e é claro, este é o foco específico, mas para o tipo de relacionamento que se estabelece aqui dentro, é o que se educa. Uma escola educa, uma universidade educa, não somente por o que compartilha de saberes, mas a forma também de se relacionar, de conviver. É isso que faz a diferença. Terminando, o agir, né, é pela força da palavra de Deus que nasce um estilo de vida que favoreça o nascimento da cultura do encontro e da fraternidade como resposta
a um processo educativo integral que forma para o serviço ao próximo. Tem muitas formas de trabalhar esse agir. Eu fiquei muito impressionado com Santa Maria. Eu tinha vindo aqui, eu acho que umas 2 ou 3 vezes no máximo antes de ser nomeado arcebispo aqui. Mas aqui tem práticas pedagógicas, educativas muito importantes. Por exemplo, várias forças vivas me disseram a diferença que é a Escola Marista Santa Marta para aquela região. Os maristas estão lá, a formação veio com apoio direto das franciscanas, e os pallotinos colaboraram também. 3 congregações se reúnem, e os freis que estão aqui, da Fraternidade e o Caminho, foram visitar a nossa periferia, e diz que as pessoas sorriem quando dizem: meu neto conseguiu entrar na Marista, porque eu sei que ele vai ter futuro. Então, tem práticas educativas muito significativas, né, em que tudo isso está envolvido. Projetos de vida com incidência na sociedade. Projetos que não descuidem da solidariedade, da partilha, da comunhão e do bem comum. E a participação consciente e responsável do próprio indivíduo com o desempenho de uma missão fundamentada em uma vocação que faz parte do seu existir. São conceitos muito de humanidades. Vocês sabem que nas áreas do saber, o que menos conta hoje é as humanidades. Quem é das humanidades sabe do que estou falando. E faço parte também de um grupo chamado Comissão de Educação e Cultura da CNBB, no Rio Grande do Sul. E eu recordo aqui um grande salesiano, que acho que muitos conheceram, que faleceu e nos deixou com muitas saudades, Padre Marco Sandrini, salesiano. E nós fizemos uma grande discussão em Belo Horizonte com quem elaborou o novo ensino médio. Porque o novo ensino médio não prevê as humanidades. Prevê, mas não prioriza. E nós insistimos que isso não é formação integral. Mas podemos discordar, podemos trabalhar, mas devemos propor também alguma diferença. O Pacto Educativo Global do Papa Francisco fala de um novo tempo na educação. Ele convoca a unir forças para essa educação integral inclusiva, de escuta paciente, diálogo e unidade que supere o conflito. É exatamente o que eu falava de Santa Maria. Não está na hora de ficar pensando cada um no seu projeto. Se o seu projeto não está como eu quero, eu vou combatê-lo. Este é o princípio da mediocridade. Da mediocridade. Nós temos que ir para frente. O mundo está pegando fogo e nós estamos discutindo quem é que tem a melhor qualidade de água para poder apagar o fogo. Nós temos que ir para frente. Esse mundo tem solução. E ele não perdoa aqueles que se desagregam uns dos outros. Se nós nunca pensamos o quanto somos interligados, a pandemia mostrou. A pandemia mostrou que tudo está conectado. O dogma do pecado original e também da salvação, que é para todos, para mim é bem claro com a experiência da pandemia. E é interessante como a gente percebeu como pessoas, até próximas de nós, decidiram, numa liberdade quase que absoluta, não fazer a vacina. E eu conheço várias que estão morrendo de forma muito cruel, inclusive, por não ter aceito a vacina. É uma escolha, sim, mas são pessoas que não prepararam-se para conviver. Porque eu posso fazer uma escolha até absurda, mas quando isso envolve o outro, isso atesta uma existência que não foi para o outro. Foi para uma questão individual. Esse é o problema de uma individualidade exagerada. Nós somos livres, sim, mas livres para quê? Qual é o para que somos livres? Não somos livres incondicionalmente. Pois bem, gosto muito dessa frase que o Papa escreveu, está na Fratelli Tutti, Laudato Si, melhor dizendo, e que é um provérbio africano. Para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Pois bem, todos precisam cooperar. Iniciativas criativas que ajudem governantes a priorizar a educação integral.
repensar as escolhas que estão sendo feitas e o modelo de sociedade e de pessoa humana que estamos formando. O Papa Francisco chega a dizer, não adianta esperar dos governos, eles não vão fazer tudo isso. Nós é que temos, a sociedade civil tem que se organizar. A igreja sempre propôs, eu acho que todos sabem aqui, eu só estou repetindo, que 3 conceitos fundamentais foi o cristianismo que deu para a humanidade. O primeiro conceito é de pessoa. Não existia o conceito de pessoa. Tirado do teatro grego, persona, porque a primeira discussão não era a pessoa humana, mas era a pessoa divina. Como é que Deus são 3 pessoas num só Deus? Toda uma discussão filosófica para dizer que pessoa, aqui você meio levinasiano para os filósofos, em síntese é um ser para o outro. É um ser para o outro. O outro conceito, esse é antes ainda da Idade Média, quando ninguém queria cuidar dos doentes que estavam agonizando, se criaram os lugares de hospitalidade, hospedaria para os doentes que estão morrendo. O hospital nasce daí. O conceito de hospital como um lugar onde reúne doentes para cuidar deles veio das congregações religiosas lá na antiguidade. E o conceito de universidade, todo mundo sabe como é que foram fundadas as universidades. Quando a igreja entende que não podia ficar mais só para monges ou para uma elite cultural, que eram os religiosos. E por isso, na Europa, começa esse conceito. Por isso, pensar que a gente pode fazer a diferença, não resta dúvida que isso é urgente. De que a educação não depende primariamente da preparação do professor, nem da habilidade dos alunos, mas da qualidade do relacionamento que é estabelecido entre eles. Não é o professor a educar o aluno numa transmissão unidirecional, nem é o aluno a construir seu próprio conhecimento, mas é o relacionamento deles que os educa mutuamente, no intercâmbio dialógico que os pressupõe e ao mesmo tempo os supera. Esse é propriamente o sentido de colocar no centro a pessoa, que a pessoa é essencialmente relação. Quem não se relaciona, se despersonaliza. Quem não se relaciona, você pode ter, olha, aqui tem, eu sei que tem empresários, você pode ter um gênio, ou o cara mais perito na sua área, mas se ele for um complicador, é melhor demitir. Porque vai dar um trabalho apagar o incêndio das relações. Pode ser um professor brilhante, mas se ele não tem um equilíbrio, o trabalho que dá. Por isso que nós também, até na igreja, nós nos preocupamos. Pode ser um pregador de primeira linha, mas será que depois ele é alguém agregador na comunidade? Nós precisamos buscar. E, professor, tudo que estou dizendo para vocês vale em primeiro lugar para mim, e não vale só para os alunos, né? Vale para nós. Nós precisamos trabalhar dentro de nós tudo isso para podermos ser pessoas diferenciadas. Concluindo, tecendo redes com dinâmicas inclusivas, incluir no próprio circuito de ensino e aprendizagem indivíduos diferentes, aqueles que têm dificuldades de usufruir de um plano formativo adequado às próprias necessidades. Projetos que visem integrar e promover pessoas, sejam quem for. Basicamente, este é o último slide da Laudato Si, que gerou todo o Pacto Educativo Global e todo esse movimento. O Papa, quando propôs aquela reeducação global para o cuidado com a ecologia, o Papa diz, a educação será ineficaz. E os seus esforços estéreis, se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, a vida, a sociedade e a relação com a natureza. É urgente um novo estilo de vida mais sóbrio, mais simples, mais desapegado e, acima de tudo, mais relacional. Aí nós vamos entender o que significa esse pacto educativo global. O Papa diz, não vamos fazer nenhum projeto concreto, é cada realidade que tem que fazer, mas colocando a pessoa no centro. E, acima de tudo, numa escuta, num diálogo, desenvolvendo a pedagogia da escuta, a pedagogia do encontro, a pedagogia do diálogo. Isso qualquer área vai precisar necessariamente para se equilibrar, né? Eu quero só concluir dizendo que nós precisamos formar o exército do bem. Tem muita gente lá fora organizando o mal, organizando a violência, o tráfico. Tem muita gente
organizando tudo aquilo que é contrário à pessoa humana. Um educador, e se for exatamente numa instituição cristã, católica, ele tem, eu acho que a hipoteca de ter que ajudar a construir um mundo melhor. Muita coisa que a gente não compreende em si, talvez resolva saindo de si. Quanto mais a gente se fecha sobre si, mais a gente se perde. Quanto mais eu saio de mim, mais eu percebo que o meu problema é menor que o dos outros, mais eu percebo que eu tenho uma utilidade. E professores, por favor, ajudemos todo estudante. Ele pode ser no nível de doutorado, ele sempre corre o risco de cair na cilada dessa sociedade atual que diz que a vida não tem jeito. E às vezes basta levar um fora da namorada ou do namorado para dizer a vida não tem jeito. Basta, às vezes, nem conseguir atingir uma meta no processo educativo, a vida não tem jeito. Enquanto tem vida, tem jeito. Enquanto tem vida, tem jeito. E isso não está sendo uma obviedade. Parece que nós estamos vivendo uma sociedade que prefere discutir pequenos filigramas e não indo na raiz dos problemas. A raiz dos problemas é uma existência que, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua ideologia, seja qual for a sua forma de ler a realidade, eu, a partir de Jesus Cristo, que para mim é o essencial, enquanto tem vida, tem jeito. Ajudemos a passar isso. Me preocupa demais a situação de que jovens, adultos, e atenção, um dado novo, idosos estão cometendo muito suicídio. Idosos. A vida tem que ter sempre jeito, sempre. Nenhum problema, nem mesmo o maior absurdo que é perder alguém que a gente ama. Sempre a vida tem que ser ressignificada. Eu recordo uma situação tão interessante, porque como professor de antropologia, eu trabalhei muitos anos sobre luto, perda e morte. E recordo que eu venho da região da Serra. E uma ocasião, um seminarista menor foi para casa passar o feriado, e ele foi caminhar na faixa com os outros dois irmãos, os três irmãos caminhando juntos, na faixa, não sei se tinham ido jogar bola, alguma coisa. E de repente passou um caminhão e uma alavanca do caminhão se soltou, o motorista não viu, e literalmente os três foram cortados ao meio por esse caminhão. A mãe perde numa vez só os três filhos. Os três filhos. E imaginem a dor dessa comunidade, de todo o povo, né? E a mãe estava no velório, e quando chega o bispo para rezar a missa de corpo presente dos três, num salão, o bispo olha, e isso é ser humano. E ele não tem palavra, porque tudo que você disser num velório é totalmente inútil, viu? Tudo. Até o pêsames é cínico. Nada mais do que o silêncio é mais profundo. Ou colocar a mão sobre o ombro, ou o abraço quando não tiver pandemia. E o bispo, quando chegou, chorou. Chorou. Chorou aquela situação. E a mãe disse assim, quando o bispo chorou, eu vi que a minha dor é muito grande. Isso me consolou. Então, eu tenho razão para viver. Se nós não tivermos essa capacidade, me desculpa, a gente pode ser gigante, até no cérebro, pode ter um cabeção, mas um coração menos que de tico-tico. Nós precisamos ser capazes de nos envolver com o outro. E sabe por onde começa? Desculpa se eu sou muito direto. Começa dentro de casa, lá com quem você vive. E depois vai se espalhando, em forma de ondas, até que chegue na universidade e na sociedade. Não tenhamos medo de sermos mais humanos. Quanto mais humano, mais divino. Porque o Deus cristão, que é o que nós sabemos que existe, ele não se manifesta de raios e trovões para baixo. Ele aparece na frágil humanidade para elevar a nossa condição humana. Por isso, eu agradeço a atenção de vocês e só desejo algo para mim e para você, que nós possamos ser mais humanos, mais solidários e assim mais felizes. Muito obrigado.